E se você fosse confundido com um criminoso e o Estado decidisse que você simplesmente não merece mais voltar para casa? Não, eu nunca fiz isso. A senhora fez, nós temos gravado. Senhora! E se, enquanto o país inteiro vibra com futebol, pessoas estão sendo torturadas em silêncio nos porões? Que merda, hein? Sabia não? Hoje a gente vai falar do filme Pra Frente Brasil, dirigido por Roberto Farias. Um dos filmes mais importantes do cinema político brasileiro, lançado em 1982, ainda durante o processo de abertura da ditadura militar. Esse é um filme que escancara o que muitos tentaram esconder: a violência sistemática do Estado contra civis inocentes. Então já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo e, se possível, nos ajude com o Apoia-se para que a gente continue realizando esse trabalho, beleza? Então, sem mais, bora! Pra Frente Brasil não é só um filme, ele é praticamente um grito preso na garganta de uma geração inteira. A história acompanha Jofre, um cidadão comum, trabalhador, que é sequestrado por um grupo paramilitar por engano, confundido com um militante de esquerda. E a partir daí, o filme mergulha num pesadelo: tortura, desaparecimento e silêncio. O mais brutal aqui é justamente isso. Não é sobre um herói revolucionário, mas sobre alguém comum. Isso quebra completamente a narrativa de que só quem estava envolvido com política sofreu. O filme foi lançado num momento delicado, quando o Brasil ainda tentava lidar com os fantasmas da ditadura. E ele foi corajoso, muito corajoso, porque mostrou aquilo que o Estado queria manter invisível. E tem um detalhe que torna tudo ainda mais potente: o filme não grita, ele sussurra com frieza. Não há exagero melodramático, não há espetáculo da dor. Isso faz com que cada cena pese mais, como se a violência estivesse ali, cotidiana, normalizada, quase burocrática. E justamente por isso, ainda mais assustadora. Enquanto o Brasil estava comemorando a Copa de 70, Jofre era torturado. Essa escolha narrativa não é aleatória. O filme constrói um contraste perturbador entre a euforia coletiva e a barbárie institucional. O futebol vira uma espécie de anestesia social, um espetáculo que une o país, enquanto nos bastidores o Estado reprime, sequestra e mata. É quase como se o filme dissesse: enquanto você gritava gol, alguém gritava de dor. E isso levanta uma questão incômoda: até que ponto grandes eventos são usados para desviar a atenção da população? E mais do que isso, o filme sugere que essa alienação não é só imposta, ela também é, em parte, aceita. Porque é mais confortável comemorar do que encarar o horror. O estádio vira uma espécie de teatro coletivo, onde a realidade é suspensa, enquanto fora dele, a história segue sendo escrita com sangue. O filme não mostra apenas a violência, ele mostra a estrutura. Existe uma organização, um sistema, um método. Não é um erro, não é um excesso isolado, é política de Estado. Os interrogadores não são monstros caricatos, eles são frios, burocráticos, quase mecânicos. Isso torna tudo ainda mais assustador, porque revela que a violência não precisa de ódio, basta obediência. E aqui o filme toca num ponto essencial. A ditadura não foi feita apenas por generais, foi sustentada por uma rede inteira de cumplicidade. Empresários financiando, civis colaborando, setores da imprensa silenciando. O filme abre uma fresta para enxergar essa engrenagem completa, onde cada peça, por menor que pareça, contribui para manter a máquina funcionando. E quando essa máquina entra em movimento, ela não pergunta quem você é, ela apenas te engole. E quando a gente olha para o Brasil de hoje, esse retrato ganha uma camada ainda mais incômoda. Existe um país dividido. De um lado, o povo que vive diariamente a violência urbana, que sente na pele a presença brutal do Estado nas periferias. Do outro, uma classe média enclausurada em condomínios fechados, protegida por muros, câmeras e seguranças, que muitas vezes assiste a tudo isso como se fosse um espetáculo distante. E o mais duro é perceber que, não raro, essa mesma classe média comemora a violência policial, celebra execuções sumárias como se fossem justiça, independentemente de quem morreu ou das circunstâncias.
O filme, mesmo sendo dos anos 80, parece dialogar diretamente com esse presente, lembrando que a lógica da violência estatal seletiva nunca desapareceu, ela apenas mudou de cenário e de discurso. Talvez o aspecto mais doloroso de Pra Frente Brasil seja o silêncio. O silêncio das instituições, o silêncio da sociedade, o silêncio que permite que tudo continue. O filme não entrega catarse fácil, não há justiça clara, não há reparação. E isso é extremamente político, porque mostra que sem memória, sem enfrentamento, sem responsabilização, a história não acaba, ela se repete. E quando a gente traz isso para o Brasil real, o problema se aprofunda ainda mais. Diferente de outros países que passaram por ditaduras, o Brasil nunca fez um enfrentamento real desse passado. Não houve punição efetiva para torturadores, não houve um processo profundo de educação histórica, não houve um esforço consistente dos governos para transformar memória em consciência coletiva. Ao contrário, o que se viu ao longo das décadas foi um apagamento gradual, um desconforto institucional em tocar nesse tema, como se revisitar esse passado fosse mais perigoso do que ignorá-lo. E esse silêncio cobra um preço, porque quando um país não encara seus próprios crimes, ele abre espaço para que eles sejam relativizados, negados ou até celebrados. Pra Frente Brasil surge então como um lembrete incômodo. A memória não é automática, ela precisa ser construída. E quando o Estado falha nisso, o cinema, a arte e a cultura acabam assumindo esse papel, como testemunhas de algo que muitos prefeririam esquecer. Pra Frente Brasil é um filme necessário, incômodo e, infelizmente, ainda é atual. E não é só sobre o passado, é sobre como o Estado pode operar quando não é questionado. É sobre o preço da apatia e sobre o preço do silêncio. Se você também acredita que o cinema é uma ferramenta importante de transformação, já compartilha esse vídeo para que a gente atinja mais gente. Você acha que o Brasil já lidou de verdade com os crimes cometidos no período da ditadura? Seja lá como for, organize seu ódio na militância política e sem politizem para não queimar o filme.